Então vamos para a primeira questão. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Assinale a alternativa que corresponde a uma das atribuições do IBGE. A alternativa A fala em receber e analisar os pedidos de concessão de benefícios sociais. A B fala coletar, processar e disseminar informações sobre saúde. A C fala em produzir intervenções diretas no contexto social através de suas políticas públicas. A D fala em apresentar uma evolução da economia a partir da estatística do trabalho e da produção. E por último, a alternativa E fala em defender interesses sociais e individuais indisponíveis. Bom, vamos analisar cada uma das alternativas. A primeira fala receber e analisar os pedidos de concessão de benefícios sociais. Isso não é uma atribuição do IBGE, tá? Para isso nós temos o INSS. A B fala coletar, processar e disseminar informações sobre saúde. Também não é uma função do IBGE. Apesar de coletar e processar e disseminar informações, quando nós estamos falando sobre saúde, nós temos um órgão para isso, né? Nós temos aqui o DataSUS, data de dados em inglês e SUS de Sistema Único de Saúde. Embora isso não seja cobrado de você na prova, né? Provavelmente não vai ser cobrado, vai te perguntar atribuições do IBGE. Então isso aqui é mais para te informar que essa não é a atribuição do IBGE. Outra que eu gostaria de cortar também logo de cara é a alternativa E, que fala em defender interesses sociais e individuais indisponíveis, tá? Para isso, a Constituição de 88 determina que o Ministério Público seja responsável, beleza? Então, nós temos um Ministério Público para essa situação. E aí sobrou para nós aqui duas alternativas. Apresentar a evolução da economia a partir de estatística do trabalho e da produção. E a alternativa C fala em produzir intervenções diretas no contexto social através de suas políticas públicas. Aqui pode haver uma confusão pelo seguinte fato. O IBGE ele tem uma imensa importância, né, no contexto social e na aplicação das políticas públicas, beleza? Só que, se você entender intervenção direta como uma ação do IBGE lá na política pública, essa alternativa se torna inválida, beleza? Já a alternativa D trata-se de uma das missões do IBGE. Veja o que diz a apostila. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE identifica e mapeia e analisa o território, realiza a contagem da população, informa como a população vive e apresenta a evolução da economia a partir de estatística do trabalho e da produção. Considerando aqui que as atribuições e missões do IBGE são sinônimos, né? Em outras instituições nós temos atribuição e missão como coisas separadas, diferentes, a alternativa D é a resposta correta, beleza? Apresentar a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Com isso, nossa resposta correta, alternativa D. E a gente corta a alternativa C, graças a essa palavrinha aqui, ó, intervenções diretas, não é exatamente a função do IBGE. Então, vamos para a próxima questão. A partir da conclusão do censo de 2022, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados às questões fundamentais, como 1. A população, o total da população do país por sexo e faixa etária, e como está distribuído no território nacional. 2. A estimativa de brasileiros que vivem fora do país. 3. O tipo de habitação em que vive a população do país. 4. As condições de trabalho e o rendimento da população. E 5. A proporção da população que tem acesso ao saneamento básico. Sobre os resultados esperados para o censo 2022, lembrando novamente que o censo foi adiado para esse ano de 2022, né? Estão corretos os itens. Aí a alternativa A fala em 1 e 2, a B fala 2, 3 e 5, a C fala 1, 2 e 4,
D fala 2, 3, 4 e 5. E por último, a alternativa E fala 1, 3, 4 e 5. Bom, vamos analisar cada um dos itens. O primeiro item fala o seguinte. O total da população do país por sexo e faixa etária. Como está distribuída no território nacional. Verdadeiro, tá? Isso é um dos dados, né? Um dos resultados que os dados pretendem chegar, né? Com esses dados, tem tanta outras coisas, a gente consegue fazer a distribuição, né? Através daquela pirâmide etária lá por sexo e, né, como o próprio nome diz, por faixa de idade, beleza? A 2 fala a estimativa de brasileiros que vivem fora do país. Então, nesse aqui eu te peço bastante atenção, tá? Porque ela seria verdadeira anteriormente, né? Mas eu fui alertado aqui nos comentários e decidi regravar a questão, porque essa aqui caiu, tá? Então, como foi bem falado, inclusive, nos comentários, pode até ser uma pegadinha, tá? A estimativa de brasileiros que vivem fora do país não vai ser algo que o censo de 2022 vai visar mais, beleza? Alternativa 3 fala o tipo de habitação em que vive a população do país. Essa também vai ser buscada, tá? Vai ser olhada. Então, isso aqui é falso. 3 é verdadeira. 4, as condições de trabalho e rendimento da população, também. E 5, a proporção da população que tem acesso a saneamento básico. Também, inclusive uma das informações mais importantes para as políticas públicas do país. Beleza? Saneamento básico é importantíssimo. Então, sobre os resultados esperados para o censo 2022, estão corretos os itens 1, 3, 4 e 5. Ao analisar as nossas alternativas, a gente percebe que a resposta correta é a alternativa E. Beleza? Existem outras atribuições, né, outras buscas do censo que são como, por exemplo, a expectativa de vida da população, o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil, tá? O nível de instrução da população, um panorama da diversidade étnica e racial da população brasileira com a sua distribuição por cor e raça, e também a caracterização dos povos indígenas por etnia, línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Mas eu gostaria novamente de salientar que a alternativa 2 está desatualizada e no censo 2022 não será tipo de dado coletado. Só reforçando, alternativa correta, alternativa E. A lista de endereços, um dos recursos do disponível móvel de coleta, é composta por endereços trabalhados no setor censitário em pesquisas anteriores e é também chamada de lista prévia. Assinale a alternativa que corresponde às orientações que o recenseador deverá seguir para atualizar a lista de endereços, no caso, a lista prévia. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. A alternativa A fala o seguinte: confirmar os endereços que continuam presentes em campo após a verificação, ok, isso é uma das funções, tá? Apenas informar ao agente censitário supervisor sobre novos endereços e excluir os endereços que não foram encontrados. Esse finalzinho tá certo, ó, excluir os endereços que não foram encontrados, ok. Mas esse apenas informar aqui está errado, tá? Então, a alternativa A é falsa. A alternativa B vai falar o seguinte: apenas incluir os novos endereços que foram encontrados e manter os endereços que não foram encontrados. Falso, tá? Você vai incluir os novos endereços, ok. Mas os endereços que não foram encontrados você deve excluir. A alternativa C fala: confirmar os endereços que continuam presentes em campo após a verificação, ok, verdadeiro. Incluir os novos endereços encontrados, ok. E excluir os novos endereços que não foram encontrados em campo, verdadeiro. A alternativa correta é a alternativa C, tá? O que acontece? Isso é a atribuição do recenseador, né? Ele deverá seguir essas orientações. O que ele tem que fazer? Ele tem que confirmar os endereços que continham presentes em campo após a verificação, incluir os novos endereços que forem encontrados e excluir os endereços que não forem encontrados em campo. É isso que diz a apostila de estudo técnico do IBGE, beleza?
Então, com isso, nossa resposta correta é a alternativa C. Mas vamos ver o que tem de errado na alternativa D e E. Confirmar os endereços que continuam presentes em campo após verificação, ok. Incluir os novos endereços encontrados e manter os endereços que não foram encontrados em campo. Falso, né? A gente sabe que ele tem que excluir os endereços, né? Não manter, incluir os endereços que não foram encontrados em campo. E por último, a alternativa E vai falar o seguinte: somente informar ao agente censitário sobre o fato. Falso, já está falso aqui, né? Não tem que informar. Se encontrou ali endereços novos, você tem que incluir ali no dispositivo. Uma vez que a inclusão de novos endereços não é atribuição do recenseador. Falso, tá? Ela é atribuição do recenseador, beleza? Então a alternativa é, como já de esperado, né? É falsa também. Portanto, nossa resposta correta, a alternativa C. De novo, confirmar os endereços que continuam presentes em campo após verificação, incluir os novos endereços encontrados e excluir aqueles endereços que não foram encontrados ali quando você estiver em campo. Então, vamos para a próxima questão. Setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios ou onde não foi identificada a presença de domicílios. A definição acima se refere a qual tipo de setor censitário. A alternativa A fala agrupamento indígena, a B, aglomeração subnormal, a C fala não especial, a D fala alojamento acampamento e, por último, a alternativa E fala setor de baixo patamar domiciliar. Então, vamos entender o que é cada uma dessas alternativas para a gente chegar à nossa resposta. A alternativa A, ela fala o seguinte: agrupamento indígena. O que é agrupamento indígena? O agrupamento indígena ele é um setor censitário, naturalmente, de indivíduos indígenas, né? Que vão residir ali, né, em uma ou mais moradias, uma residência contínua, lógico, é que eles têm ali, né, vínculos familiares ou comunitários, né? Nesse setor censitário, deve haver pelo menos 15, né? 15 ou mais indígenas, beleza? Então, tem a ver com a nossa definição lá em cima? Não, não tem a ver, tá? O agrupamento indígena é outra coisa, como a gente viu aqui, ele é um local de habitação, de moradia de indivíduos indígenas. Aglomerado subnormal. O aglomerado subnormal, ele tem a ver com uma ocupação ilegal, geralmente em terrenos de propriedade alheia, tanto o terreno público ou privado, tá? As pessoas ali ocuparam aquele terreno para fins de habitação, né? E, naturalmente, áreas urbanas. Ele é caracterizado por ser um padrão urbanístico irregular, né? Como quem conhece alguma invasão, algum lugar invadido, sabe que geralmente é assim, algum lugar ocupado, né? E, naturalmente, acaba tendo ali carências de serviços públicos essenciais, tá? Então, essa que vai ser a definição ali de agrupamento subnormal. Então, é falsa também, que não tem a ver com a nossa descrição aqui em cima. E o não especial, ele nada mais é que um agrupamento ali, um setor que não se encaixa, né, em nenhuma outra classificação do tipo. Você pega ali a sua apostila, você estuda os vários tipos de agrupamento, como nós estamos vendo aqui o indígena subnormal, o alojamento, acampamento, de baixa patamar administrado, entre outros, mas você se depara com uma situação que você não se encaixa em nenhum desses. Então a gente tem o quê? Não especial. Aqui a gente tem uma boa definição, né? Então não é não especial, beleza? Então falso também. Alternativa D fala alojamento e acampamento, né? Aqui nós vamos ter dois tipos, tá? O acampamento, ele é uma instalação provisória, né? Improvisada ali, geralmente com barracas ou tendas ou outra forma rústicas, né? E de acordo com o manual, né? Com a apostila que você vai estudar, deve possuir no mínimo 50 habitantes residindo ali há mais de um ano. Já o alojamento, ele também segue essa questão de no mínimo 50 habitantes residindo há mais de um ano, porém ele é um domicílio coletivo, geralmente ele é vinculado a alguma instituição, como uma universidade ou empresas, né? E tem ali a função de oferecer uma moradia por período temporário, tá? Então a diferença do alojamento e domicílio é que a diferença entre o alojamento e o acampamento é que geralmente o acampamento ele é uma instalação improvisada, beleza? Mas os dois são ali moradias
coletivas e também, né, tem esse caráter de período temporário, beleza? Então também não tem absolutamente nada a ver com a nossa definição. Falso também. Sobrou para nós setor com baixo patamar domiciliar, que deve ser a nossa resposta. Olha lá o que diz a nossa afirmação. Setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios ou onde não foi identificada a presença de domicílios. Verdadeiro. Então, nossa resposta correta é a alternativa E, porque o setor de baixo patamar domiciliar é exatamente isso que está descrito no nosso enunciado. Beleza? Então, só confirmando aqui, resposta correta, alternativa E.